Olá, muito bem-vindo ao estudo de célula dessa semana. Que bom que você está conosco. Nós estamos numa série fantástica, olhando para cartas que Paulo escreveu, liberdade em meio às prisões, a atualidade das cartas de Paulo na prisão. Cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, e cartas riquíssimas, com conteúdo fantástico, cartas que falam muito ao nosso coração nos dias de hoje, cartas extremamente atuais. Hoje nós vamos ver a carta de Filipenses, a carta que Paulo escreveu à igreja que ficava em Filipos, carta que ele escreveu quando ele estava preso. E o texto de Filipenses 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é um dos meus textos favoritos na Bíblia. Paulo falando a respeito de olhar para frente, de avançar, de seguir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, de viver no centro da sua vontade, de viver intensamente, a despeito de coisas ruins que aconteceram e a despeito de coisas boas que aconteceram, mas deixando isso no passado e avançando para o destino que Deus tem para cada um de nós. Paulo, então, ele dirige-se nessa carta à igreja que ele mesmo plantou. E, basicamente, nós podemos separar 3 motivos para Paulo escrever essa carta. Paulo, então, ele olha para aquela igreja e, mesmo sendo uma boa igreja, ele vai, então, exortar e orientar, porque era uma igreja que estava sob a ameaça de alguns membros, mas que tinham convicções falsas. Então, Paulo traz esse alerta. Também um outro motivo, ele queria agradecer pela oferta financeira que essa igreja tinha enviado para ele. Então ele também faz isso nessa carta e também ele aproveita para dar algumas notícias, atualizar algumas notícias sobre ele. Essa carta, mesmo tendo sido escrita numa situação de prisão, é conhecida como a Carta da Alegria, que é um tema importante nessa epístola, sendo mais relevante ainda devido à condição de Paulo quando ele escreve essa carta. Tá? E ele também em relação ao seu futuro, que era um futuro duvidoso, não sabia-se, humanamente falando, o que iria acontecer com Paulo. Então, esse panorama expressa o tamanho da confiança que Paulo depositava em Deus e da confiabilidade a sua exortação para que a igreja de Filipos sofra e viva de maneira a se apoiar na sua poderosa confiança em Deus. Gente, isso aqui é fundamental, fundamental. O que é o grande diferencial da vida de Paulo? É a sua firme confiança de que Deus estava agindo em favor dele, de que Deus estava no comando de todas as situações, que nada fugia do controle de Deus. Paulo vivia de uma maneira tão intensa essa realidade que, mesmo passando por situações muito difíceis, Paulo continuava totalmente descansando em Deus e passando por cada situação, demonstrando a sua fé viva em Deus. Então, vejamos a seguir 3 ensinamentos de Paulo à igreja de Filipos, que também podem ser aplicados em nossas vidas hoje. Primeiro, aprenda a adaptar-se. Aprenda a adaptar-se. Um princípio fundamental para conseguirmos viver bem, viver nesse mundo complicado que a gente vive de uma maneira saudável. Olha só, Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Muito forte essa fala de Paulo, né? Paulo fala, olha, eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a me ajustar de acordo com a situação que eu estiver vivendo. Paulo ele está preso e se propõe, mesmo em uma realidade muito complicada, a escrever demonstrando cuidado, amor e ensinando então a igreja de Filipos a conseguir se ajustar, se adaptar às circunstâncias que estão vivendo ou mesmo as que ainda virão pela frente. No verso 11, nesse verso que eu acabei de ler, fica claro para cada um de nós
esses conceitos apresentados na carta: flexibilidade, essa adaptação, né, que podemos então aprender e aplicar nos dias de hoje. Paulo ele enfrentou inúmeros momentos difíceis em sua vida. Paulo enfrentou naufrágio, Paulo enfrentou prisão, Paulo enfrentou situações de fome, mas é interessante que no meio disso tudo, ele continua dizendo: olha, eu aprendi a adaptar-me, eu aprendi a me ajustar, eu aprendi então a viver desse jeito, vivendo então de maneira leve, de uma maneira onde eu consiga extrair o melhor de cada situação que eu viver. Precisamos hoje, de igual forma, aprender como Paulo, adaptar-nos a toda e qualquer circunstância, na certeza de que Deus está sempre cuidando de nós. Olha só, guarda isso no seu coração. Deus está cuidando de você neste exato momento. Continue confiando em Deus. Segundo princípio, aprenda o segredo de viver contente. Não é só adaptar-se, mas é viver contente. Olha só, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Filipenses 4:12. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo chama o viver contente de segredo. Sabe por quê? Porque todos nós, todas as pessoas, elas têm o desejo de viver uma vida contente. Quem não gostaria de estar contente e ainda mais viver contente? Paulo, então, ele traz isso como a revelação de um segredo. Estamos diante de uma poderosa lição de Paulo, que ganha sentido, então, no decorrer desse capítulo 4, que eu sugiro que você leia depois com calma todo esse capítulo. Aliás, leia toda a carta de Paulo aos Filipenses. Versículo 19, Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas poderosas e gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo aprendeu e nos ensina então que só é possível viver contente a despeito das situações difíceis, a despeito das dificuldades, não importando quão desafiador seja o cenário que estamos vivendo, se depositamos toda a nossa confiança em Deus, se temos a certeza de que Deus sempre suprirá as nossas necessidades, não de acordo com o que nós precisamos, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, isso é fantástico. Deus ele não supre de acordo com as nossas necessidades. Deus supre de acordo com as gloriosas riquezas dele. Isso é sensacional e Deus está agindo neste exato momento em favor da sua vida com esse contexto, dentro dessa realidade espiritual. Terceiro, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Aprenda a adaptar-se, viva contente e viva para a glória de Deus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Versículo 20. Que a sua vida ela seja para glorificar a Deus em tudo. Que cada atitude sua, que cada decisão que você tomar, que tudo que você fizer seja para glorificar o nome de Deus. É desta forma que Paulo inicia a conclusão, então, da sua carta, nos permitindo a reflexão de que o resultado da nossa vida, das nossas escolhas e de nossas ações precisam sempre render glórias a Deus. Que em cada novo dia nós possamos aproveitar a oportunidade, o dom da vida para glorificar a Deus e também para demonstrar, para expressar, compartilhar essa glória de Deus com outras pessoas. Hoje, então, conseguimos aprender com a carta de Paulo aos Filipenses poderosas lições para os nossos dias, para a vida que estamos vivendo nos dias atuais. Então, que isso não seja só um conhecimento na sua mente, mas que sejam práticas diárias em tudo que você fizer. Hoje aprendemos poderosas lições através da carta de Paulo aos Filipenses, lições essas para serem vividas em nosso dia a dia. Aprenda a adaptar-se, aprenda a viver contente em toda e qualquer circunstância e faça tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Nesse tempo final da lição, eu quero trazer algo para reflexão. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente, versículo 12. Não por acaso, o apóstolo Paulo utiliza duas expressões para duas realidades distintas. Passar, quando ele vai falar de necessidade, e ter, quando se refere à fartura. Quantas pessoas vivem como se os momentos de necessidade fizessem parte da vida delas de maneira constante? Ei, olhe para Deus. Olhe para Deus. Necessidade pode até ser um momento em sua vida, algo momentâneo, mas o decreto final de Deus para a sua vida é o ter fartura, a abundância de Deus. Paulo deixa claro que nem sempre podemos nos esquivar das necessidades, mas elas nunca serão parte de quem somos, e sim um momento de passagem. Em contrapartida, teremos propriedade na abundância, tendo em fartura. Para aplicação, Paulo era apóstolo, escreveu 70% do Novo Testamento e não tem receio de dizer à igreja de Filipos que ainda estava aprendendo. Uau! Que lição Paulo nos deixa! A despeito de ser esse grande homem que ele já era, ele continuava aprendendo. Ter um coração aprendiz é uma das lições que Paulo nos ensinou através dessa carta. Que possamos ser pessoas sempre prontas a aprender, corrigindo tudo o que for necessário para nos desenvolver e crescer. Para oração, em seu tempo de oração, peça ao Espírito Santo ajuda e troque de uma vez por todas a reclamação pela gratidão, o medo pela fé e a ansiedade pela confiança em Deus. E para indicação, quero indicar então a carta aos Filipenses, para você ler a carta com calma depois. Ela tem 4 capítulos e indicamos então para você a leitura integral dessa carta. Espero que você cresça, espero que você desenvolva cada vez mais a sua intimidade com Deus e que esses ensinamentos da carta de Paulo aos Filipenses entrem em você de uma maneira poderosa e se tornem práticas diárias em sua vida. Que Deus te abençoe muito. Se você ainda não tem uma célula, está aparecendo agora aqui um e-mail que você pode então nos contactar e nós queremos te ajudar a encontrar uma célula para você. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.